Investir em ação é muito chato. É, muito chato. Sei que você deve estar pensando. Mas você tem um canal no YouTube falando sobre investimentos. Por que você está dizendo isso? Bom, pelo seguinte motivo. Investir a longo prazo é muito chato. Você coloca o seu dinheiro lá, ele fica simplesmente parado. Você não consegue ver nada acontecendo, não tem nenhum tipo de emoção, não tem nada explodindo 100% em 3 dias. Aí você se pergunta, será mesmo que investir a longo prazo vale a pena? Enquanto isso, o longo prazo está ali, tipo um senhorzinho calmo tomando chá. Até porque, se eu te dissesse que é justamente esse tédio que faz do longo prazo uma das ferramentas mais poderosas para enriquecer de verdade. Deixa eu te contar uma história. Quando eu comecei a investir em outubro de 2022. Como eu era muito jovem, eu queria uma emoção. Jovem que eu falo investindo em ações. Eu comprei fundos imobiliários que bombavam no dia, o famoso MXFR11. Eu fiz uma aposta naquele fundo imobiliário que eu nem sabia direito o que era. E qual que foi o meu resultado? Eu ganhei um pouco e perdi o dobro. Até que um dia eu li que investimento bom é igual ver grama crescer. Você não percebe no dia a dia. Depois de um tempo eu finalmente entendi que pelo fato de eu ser jovem, na época eu tinha 19 anos quando eu comecei a investir, que eu não precisava investir em fundo imobiliário. Para quem não conhece, o fundo imobiliário, ele te dá um aluguel todo mês de quanto que você investiu. Praticamente todos os fundos imobiliários de papel, de logística, até os fundos imobiliários agro, eles te dão 1% de rentabilidade todo mês. Só que o fundo imobiliário ele funciona perfeitamente para aquelas pessoas que têm já o patrimônio, já tem lá seus R$ 1 milhão acumulados, coloca lá no fundo imobiliário, numa carteira super diversificada e recebe 1% ao mês. 1% de R$ 1 milhão é R$ 10 mil. Daí você já consegue viver de renda. Mas para mim que é jovem, não adiantava eu colocar lá R$ 10 e receber 10 centavos a cada fundo imobiliário que eu investia. É como se eu não visse nada crescer. Daí eu preferi investir em ações de longo prazo. Já trouxe um vídeo aqui do canal falando sobre o método do Barsi, que é o BEST, né? Que é bancos, energias, saneamentos, seguros e telefônica. Esse tipo de investimento é extremamente chato, porque você coloca o teu dinheiro lá e daí ele valoriza bem pouco. Porque as ações, diferentes dos fundos imobiliários, elas não pagam todo mês. Elas pagam trimestralmente, semestralmente, anualmente. Tem ações, como é o caso da Isa Energia. A Isa Energia é a ação mais chata da minha carteira, porque eu fico esperando o ano todo, né? Eu invisto um pouco todo mês nela e espero chegar dezembro para poder obter o resultado que ela teve naquele ano. Inclusive, daqui a pouco ela vai trazer a demonstração de lucros e resultados sobre a empresa, e daí eu vou trazer um vídeo aqui no canal também. Então, basicamente, investir a longo prazo é como plantar uma árvore. Você não vê ela crescer todo dia, muito lentamente. O dia mais empolgante do seu mês como investidor é o aporte. E se você é CLT igual eu, você aporta uma vez por mês. É claro que é muito empolgante a gente fazer um canal no YouTube, como é o meu exemplo, e daí assim que soltar o tipo de resultado, validar, né, trazer o conhecimento para mais pessoas, as pessoas poderem participar o conhecimento que elas têm, compartilhar o conhecimento que elas têm com você a respeito dos resultados daquela empresa, receber os dividendos daquele ano e daí aplicar o reinvestimento. Mas fora isso não tem muita empolgação. Aquela grande árvore que você tem ao investir em ações de longo prazo, quando ela cresce, ela dá sombra, frutos e ainda protege você de qualquer tipo de tempestade. Como eu sou muito novo, eu ainda não estou diversificando bem. A diversificação ela vai chegar com o tempo. Mas isso é como se fosse um texto de motivação para quando eu tiver uma carteira diversificada. Bom, agora trazendo para o nosso exemplo, a gente vai comparar agora dois investidores. Um que investe a curto prazo, que ele vive correndo atrás da próxima grande oportunidade. E depois a gente vai analisar com base no investidor a longo prazo, que é meu caso, que investe pouco, R$ 300 por mês, em uma carteira diversificada. Se a gente analisar os dois gráficos reais,
fazendo as nossas simulações, aportes mensais de R$ 300 a 12% ao ano, a gente tem em 5 anos uma pequena diferença. Eu não tenho nem 3 anos de investimento ainda. Mas quando a gente analisa 10 anos, a gente começa a ter uma grande distância. E há 20 anos, o investidor que focou no longo prazo ultrapassa com folga esse investidor. Óbvio, né? Não preciso nem mostrar nenhum gráfico aqui. Qual que é o segredo de um investidor para outro? Os juros compostos. O famoso efeito bola de neve. Né? No curto prazo parece que nada está acontecendo. É uma coisa super monótona, mas no longo prazo parece mágica. O motivo do longo prazo funcionar é bem simples. Ele tira a emoção de qualquer tipo de jogada. Mas quando você menos mexe na sua carteira, menos você erra. Um estudo mostrou que os investidores com os melhores retornos eram aqueles que haviam morrido. Né? Tem um pessoal até que brinca que investidor bom é investidor morto. Ou esqueceu a conta ativa lá parada, certo? Mas não é porque eles haviam morrido ou porque eles esqueceram, é porque eles não movimentaram a carteira deles. Se não há movimentação, não há venda. Se não há venda, não há prejuízo. Né? O mercado diariamente sobe e desce, mas historicamente ele sobe. E se você parar de tentar adivinhar o que vai acontecer amanhã e começar a focar nos próximos 10 anos ou 20 anos, aí você vai ganhar totalmente o jogo. Então, basicamente, na bolsa de valores existem dois tipos de investidores: o especulador e o investidor zen. Enquanto um vive grudado nos gráficos, que é meu caso atualmente, estou tentando me desvencilhar disso, o outro vive a vida viajando e trabalhando e deixando os investimentos cuidarem do resto. As características do investidor de longo prazo, para você que quer fazer parte desse time, é ter disciplina, constância, paciência e automatizar os seus aportes. No seguinte sentido: ter disciplina é saber que você deve redirecionar, né, o seu dinheiro para aquela sua carteira de aposentadoria. Todo mês tirar a sua parte do aporte e investir. Constância é ser todo mês, né, não falhar nem no 13º. Tirar uma parte do 13º para poder investir na sua carteira de ações. Ter paciência, não ficar olhando a corretora todo dia. Isso é um recado para mim mesmo, porque fico lá olhando a minha corretora todo dia. E a automatização nos aportes não é deixar um robô lá, é você montar uma estratégia para a tua carteira, designar um percentual para cada tipo de setor best, e quando chegar o teu dia tedioso do aporte, você olha a sua carteira, vê qual que é o setor que está desbalanceado e aportar. Bom, a gente tem obstáculos todos os dias quando se fala em investimentos, e como é que não desistir? O caminho não é fácil. Quando vem algum tipo de crise, algum tipo de inflação, alguma vontade de parar de investir, como é que a gente vai evitar de cair nessas armadilhas? Primeiro, já disse, né? A gente não vai olhar para os investimentos todo dia. Vamos focar na estratégia de longo prazo e não em notícia que sai de qualquer empresa que está dentro da nossa carteira. Claro que depois de uma boa análise. E a gente vai criar metas de longo prazo, como, por exemplo, a aposentadoria, utilizar as ações para poder se aposentar, liberdade financeira, ter ações suficientes para não precisar trabalhar, comprar casa, nossos rendimentos poderem pagar o nosso aluguel, por exemplo. Para concluir, investir a longo prazo é muito chato, né? A gente não tem fogos, não tem nenhum tipo de adrenalina, mas sabe o que a gente tem? Resultado. Temos liberdade e tranquilidade no final das contas. No final do dia é isso que a gente quer, né? Esse vídeo foi só para me testar o meu microfone novo, não sei se está configurado certinho. Vocês podem me dizer aí nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui. Você atualmente é do time da emoção ou do time da paciência? E se você quiser que eu diga, e se você quiser que eu faça um vídeo com os melhores investimentos para quem quer começar a longo prazo, comenta aqui embaixo. Obrigado e bons investimentos.